O Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia! Vindos de diferentes realidades e iluminados pelo Espírito de Deus, celebremos a solenidade de Pentecostes. O sopro divino desce sobre nós e nos congrega na mesma fé e numa só família, na alegria e na fraternidade. Renovada pelo Espírito Criador, a Igreja se fortalece na missão e põe seus dons a serviço do bem comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. O Evangelho segundo João apresenta, em relação a Mateus, Marcos e Lucas, uma visão muito distinta sobre a exaltação de Jesus. A concepção joanina da exaltação de Jesus está intimamente relacionada com sua morte na cruz, ressurreição e dom do Espírito, pois sua morte é a obra em que Deus é glorificado. O lado aberto de Cristo, quando entrega a vida na cruz por amor, é fonte do Espírito para seus discípulos. Por isso, no relato joanino da ressurreição, Jesus aparece aos seus para lhes comunicar a paz e soprar sobre eles o Espírito Santo, a fim de retirar o pecado do mundo e continuar sua obra redentora. O texto se inicia destacando a situação da comunidade dos discípulos após a morte de Jesus. O anoitecer, as portas fechadas e o medo compõem uma descrição que reproduz a situação de uma comunidade desamparada em meio a um ambiente hostil. Entretanto, Jesus ressuscitado aparece no meio deles. João relata dessa forma a experiência desse encontro, que muda radicalmente o espírito da comunidade. Assim, os discípulos redescobrem o centro de sua fé, sua referência, e tomam consciência da sua identidade cristã. Eles se dão conta de que a comunidade cristã só pode existir se Jesus está no centro. Jesus começa por saudá-los com a paz, o dom messiânico que esperavam. Nesse contexto, a paz significa, sobretudo, a transmissão da serenidade, da tranquilidade, da confiança que permitirão aos discípulos superar o medo e a insegurança. Agora, com a presença do ressuscitado na comunidade, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade no mundo poderão derrotar os discípulos, porque têm a certeza de que Jesus está com eles. Jesus lhes mostra os sinais de sua entrega total, o lado aberto e as mãos. As marcas de sua entrega permanecerão para sempre na memória dos discípulos.
Depois vem a comunicação do Espírito pelo sopro, que recorda o sopro de Deus na criação. A comunidade se torna então plena de vida, à semelhança do ser humano que se torna um ser vivente no relato da criação. Agora, os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados, como Jesus, para ofertar a vida pelo bem da humanidade. Animados pelo Espírito, formam a comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar, com gestos e palavras, o amor de Jesus. Por fim, Jesus explica a missão dos discípulos, que consiste em eliminar o pecado. Eles são chamados a testemunhar no mundo que Deus oferece o perdão àqueles que se convertem. E todos os que aceitam essa proposta são integrados na comunidade. Assim, a comunidade se torna mediadora da graça de Deus, de seu plano salvífico para toda a humanidade. Oremos. Ó Jesus, Divino Mestre, conforme tua promessa, enviaste o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Pecados são obras injustas, contrárias ao teu reino de paz. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e corrigir nossos pecados, a fim de reatar nossa comunhão contigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.